Oi galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os avatares em sala de aula. Na verdade, a gente já vem brincando com isso há alguns dias aqui no perfil, mas chegou o momento de conversar diretamente sobre eles. E aí, o que você sabe sobre os avatares? Os avatares são construções virtuais de personalidades ou de características físicas suas ou até mesmo dos nossos alunos. E por que pode valer muito a pena trabalhar com eles em sala? Primeiro, porque trabalhar com avatares consegue fazer com que as crianças mostrem uma outra face de sua personalidade, ou até mesmo como eles se veem de um outro jeito. Segundo, o trabalho com avatares está diretamente conectado com a gamificação, que é uma nova tendência educacional que está ganhando cada vez mais espaço nas escolas e em todas as discussões pedagógicas, que consta em atribuir à sala de aula algumas características de jogos, como por exemplo, o estímulo, a superação de desafios, ultrapassar um nível difícil e a colaboração coletiva para poder alcançar um único objetivo. O avatar faz com que o aluno se sinta naquele clima de jogo e faz também com que ele se sinta mais estimulado a participar, avançar e progredir no desafio proposto. Toda vez que a gente fala sobre gamificação, a gente começa a pensar como é que a gente consegue fazer isso numa sala de aula que de repente não tenha tantos recursos ou até mesmo numa situação onde eu não tenha toda a estrutura necessária para criar esse universo diferente para o aluno. E olha, para fazer uma aula com características de gamificação ou então com algumas ideias diferenciadas, não é necessário ter um computador ou necessariamente um tablet. É muito importante você apenas ter criatividade. Por exemplo, há muito tempo atrás, numa das minhas primeiras aulas, quando eu ainda estava sendo observado na graduação, eu precisava criar uma aula diferente para falar sobre os tempos verbais. Para isso, eu usei os X-Men. E aí, os alunos tinham que criar e passar das fases, solucionando problemas em equipe, e aí sim conseguir caminhar e alcançar o objetivo em comum, que era recuperar uma das joias que estava presa no passado. Isso mostra o quanto eles precisavam se engajar em equipe para alcançar um objetivo comum. E olha, o resultado foi extremamente satisfatório. Eles ficaram mega envolvidos, queriam participar e todas as aulas em seguida eles acabavam perguntando: e aí, professor, quando é que a gente vai voltar para poder recuperar as outras joias? É uma ideia tranquila, simples e que não envolve muitos recursos tecnológicos. A gamificação pode estar aqui, batendo na nossa porta. É só a gente deixar entrar. O terceiro e último motivo é justamente aquele que eu mais gosto. O trabalho com avatares não precisa necessariamente estar envolvido com a criação de um boneco, ou de um monstro, ou de uma criatura com as características e descrições e atributos físicos do aluno. O trabalho com avatares também pode estar envolvido com o envolvimento em um mundo virtual. E a partir disso a gente consegue estender a gama de atividades a uma esfera astronômica. A gente consegue visitar lugares que não são possíveis no mundo real. A gente consegue viajar sem sair de sala de aula. A gente consegue mostrar objetos, experimentos, formas, órgãos, tudo isso dentro do mesmo espaço que a gente já utiliza cotidianamente. Então, o trabalho com avatares consegue enriquecer muito, não só toda a visão que o aluno tem de si mesmo, mas também toda a visão que o aluno tem sobre o mundo, fazendo com que ele se envolva numa jornada que envolve muito aprendizado e que com certeza vai proporcionar a ele muita diversão. E aí, já pensou em usar avatares na sua aula hoje? Tá, Rafael, a gente vai usar avatares, mas quais são os aplicativos, quais são as plataformas e o que a gente pode fazer para inserir isso na nossa aula? Então, eu vou mandar algumas ideias. O primeiro que eu mais uso é o ClassDojo. O ClassDojo, na verdade, ele é um aplicativo que organiza todo o espaço de sala de aula de forma virtual. Mas nele os alunos conseguem escolher qual o monstrinho que melhor os representa. E aí já é um caminho mega tranquilo e mega interessante para poder criar aquela ideia de como o aluno se vê e como é que ele pode se mostrar digitalmente. A segunda ideia legal é essa que eu estou usando aqui, mas para ela você vai precisar ter um aplicativo chamado iMessage, que só está disponível para os iPhones.
tá? Na verdade, são para os 3 iPhones mais recentes. Ele é uma forma legal de comunicação e se você tiver, você consegue usar em sala de aula, até mesmo para criar um avatar, usar as características e fazer o uso de mensagens, a troca de vídeos ou até mesmo um karaokê musical. A terceira ideia que eu tenho é o Bitmoji. O Bitmoji ele já está disponível para todas as plataformas, ele inclusive tem uma integração mega interessante com o Snapchat e a ideia dele é criar um avatar seu em 2D e a partir disso fazer a criação de várias figurinhas e mensagens interessantes e criativas para você poder compartilhar. Eu, por exemplo, uso o Bitmoji para poder dar feedback para os meus alunos. Então eles me mandam um trabalho digitalmente, eu coloco um stamp de uma figurinha minha e devolvo para eles. Eles adoram e o resultado é um sucesso. Uma outra ideia, mas que não envolve necessariamente o uso de um avatar, mas sim a criação e a imersão em um mundo virtual, é o Google Expeditions. O Google Expeditions ele foi criado pelo Google para poder possibilitar a visitação e a exploração de lugares que nem sempre são de fácil acesso. Por exemplo, semana passada eu levei meus alunos para o Havaí sem mesmo sair de sala. Ele só precisa de um óculos de realidade virtual e de um aplicativo instalado num smartphone. Uma vez que você tem isso, você consegue fazer o uso dessa plataforma e fazer a visitação a qualquer uma das localidades disponíveis. A última ideia é o Merge Cube. Lembram dele? Então, ele também é um exemplo de como a gente consegue usar o mundo virtual a nosso favor em sala de aula. Então, se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários e a gente vai conversando. Qualquer sugestão, mega bem-vinda. A gente se vê.